pessoal, tudo bem? Tava com saudade de falar aquele tudo bem, eu ando tentando diminuir, mas é meu jeito, vocês sabem, né, gente? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online, que tava de rosca, né, gente? Tava difícil sair o negócio aqui, mas hoje eu sentei aqui, acredita, eu tô finalizando o vídeo, já deve ser mais de 9 horas da noite e eu tô desde manhã. Tá? Para um pouquinho, descansa um pouquinho e volta, carrega a bateria, para um pouquinho, descansa um pouquinho, dá comida pra filha. E é assim que vai, gente, não tem jeito. Se eu quiser continuar com o curso de maquiagem com vocês, eu tenho que fazer assim, senão não sai a aula. Então saibam vocês que dá muito trabalho pra gravar essas aulas pra vocês. Por isso que às vezes eu fico aí um tempo sem postar, porque acontece um imprevisto e outro, a pessoa perde o dia, não consegue gravar a aula. E se for pra gravar qualquer coisa, melhor a gente não gravar, né, gente? Então dá esse trabalhinho aí, então já deixa seu joinha aqui no início do vídeo. Esse vídeo aqui é continuação a maquiagem dos olhos, que eu já postei pra vocês na aula passada. Vamos aqui pra pele e vamos comigo acompanhar então. Bom, gente, no caso de pele para o dia, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu vou ter que falar de alguns produtinhos pra vocês, tá? Então essa aula vai ficar um pouco mais longa do que o habitual, mas eu prefiro passar todas as informações pra vocês e colocar em prática do que fazer tudo rapidinho, que aí vai virar um tutorial e não uma aula, certo? Então eu vou começar, gente, falando dos produtos. Eu tenho falado pra vocês desde lá do começo do curso sobre produtos e cuidados com a pele, etc e tal. Então, depois de todos os cuidados diários que a gente faz com a pele, isso é imprescindível, já que você tá fazendo uma maquiagem para o dia, gente, que tende a derreter mais rápido, e quando você faz a maquiagem para o dia também, supõe-se que você vai ficar mais tempo com ela no rosto, então ela tem que durar, certo? Então, esses cuidados com a pele é imprescindível. Daí, quando chega na parte da base, gente, digamos que o olho já tá feito, poderia ter feito a pele primeiro? Poderia. Eu vou fazer isso na próxima maquiagem, que aí vai ser aquela maquiagem invisível mesmo, porque eu tô considerando que essa maquiagem que eu fiz aqui dá para ser usada durante o dia, mas dá para ser usada à noite também. Ela não é assim tão discreta, naquele estilo de que não estou maquiada. Eu me basei por uma coisa assim mais democrática, que eu poderia usar em qualquer ocasião, seja uma ocasião mais formal ou simplesmente uma rotina do dia a dia, certo? Se fosse uma rotina do dia a dia, gente, depois que eu lavei, tonifiquei e não precisaria nem hidratar, eu poderia simplesmente fazer o que eu geralmente faço quando eu quero fazer uma maquiagem simples para o dia a dia, que seria, gente, usar BB Cream ou CC Cream. Tá faltando ainda o BB Cream da Latica, que eu acho que tá lá no final do meu carrinho, mas considerem o BB Cream da Latica aqui também, gente. Por que o BB Cream ou o CC Cream, gente? Porque aqui nesse produto ele já tem tudo que a gente precisa pra nossa pele. Já tem hidratante, já tem N coisas que eu já falei sobre isso pra vocês em outros vídeos, certo? E além de tudo, ele também não tem uma cobertura tão pesada, ou seja, você não vai sair com aquela cara rebocada em plena luz do dia, entende? Então o BB Cream aqui seria a melhor das opções. Só que, no caso da maquiagem de hoje, gente, eu optei por não usar o BB Cream, porque eu ainda estou, não estou mais tão morena igual eu estava antes de praia, mas eu ainda estou morena, ainda não estou na minha cor natural. E esse BB Cream aqui está um pouco mais claro pra mim. Esse daqui, ele até daria pra eu usar na maquiagem de hoje, gente, mas eu não quero usar esse BB Cream hoje, eu quero usar ele em outras ocasiões, porque tem uns fatores dele aqui que eu não me adaptei, que não está indo bem com a minha pele, não estou reprovando o produto logo de cara, gente, eu preciso usar mais e me adaptar melhor, achar uma forma em que ele funcione na minha pele, porque até agora eu não encontrei. Então eu não vou usar esse produto aqui em aula, sabendo que ele não vai funcionar da forma como eu estou acostumada. E o CC Cream da Mary Kay também está claro pra minha pele, assim como o da Latica, que eu não peguei, mas ele também tá um pouquinho mais claro, por conta da minha cor bronzer do verão. Então eu teria que comprar um BB Cream aí um pouco mais escuro para eu usar no verão. Gente, em suma, tô sem BB Cream da minha cor. Ponto. Então, não temos BB Cream. É obrigatório o uso de BB Cream, Sandra? Pode usar base? Pode usar base. É o que eu vou fazer hoje, gente. Agora, o que acontece é o seguinte em relação às bases. Eu peguei uma base aqui pra de cara falar pra vocês que essa base aqui eu não usaria ela em uma maquiagem para o dia, a não ser que seja em um evento completamente fechado e sem nenhum tipo de luz do sol, gente. Porque essa base aqui da Ruby Rose, apesar de baratinha e apesar de servir para uso profissional também, gente, ela é a base reboco de alta cobertura. A gente já resenhou, já falou várias vezes sobre ela, então a gente sabe que ela tem uma cobertura assim altíssima e que ela seca, gente. Só que assim, ela é aquela base que seca, mas que você vê que você tá de base, sabe? Eu consigo enxergar depois que eu aplico essa base, gente, até os meus pelinhos assim do meu rosto, sabe? Então, no meu caso, não é uma base que eu usaria durante o dia, a não ser que eu diluísse ela com olhinho de beleza, com alguma outra coisa que deixasse ela assim menos densa
gostei um pouco mais natural. Então essa seria uma base que eu não usaria durante o dia. Assim como outras bases que eu tenho de alta cobertura, que também aparece muito assim na pele, sabe, gente? O que eu quero é cobrir as minhas imperfeições, dar uma cobertura, mas com a menor aparência possível, sabe? Outra base que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês, que é a minha base favorita da vida, mas que eu também evito usar durante o dia, embora eu já tenha usado, gente. Essa base aqui da Estée Lauder, que é a Stay in Place, que eu amo essa base. Eu tô pra fazer resenha dela, gente. Eu tenho ela há tanto tempo, é a minha favorita. Eu nunca resenhei, mas vou resenhar. Ela não tem uma altíssima cobertura. Ela tem, inclusive, a Estée Lauder, uma base com uma cobertura maior do que essa, mas eu já considero alta, entendeu? Eu já considero alta. Ela é aquela base bem seca, bem reboco mesmo. Então, pra mim, ela é uma base da noite, tá? Mas, como eu falei, dependendo da ocasião, dá pra usar. Como eu já usei no dia que eu precisei usar uma base que eu precisava que ela durasse o dia todo na minha pele, que eu tivesse certeza que não ia sair, eu não queria nem saber se era dia, se era noite. Foi essa aqui que eu peguei, porque essa aqui eu tinha certeza que não ia me deixar na mão. Mas ela é uma base que eu uso para eventos noturnos. Quais bases eu acho que se encaixaria na ocasião de hoje, gente? Separei aqui, nacional, duas, tá? Essa daqui da Vult, que é a de alta cobertura HD à prova d'água, que eu já fiz resenha dessa base e acho essa base aqui maravilhosa. Ela cobre, ela tem a textura fininha, ela não dá aquela impressão de reboco na cara. Ela seria a base perfeita pra eu usar na maquiagem de hoje, gente. Porém, a minha cor, que é a B30, ela vai demorar um pouquinho mais pra eu conseguir usar, porque ela está um pouco mais clara que a tonalidade da minha pele no momento. Se eu tivesse a B40 aqui, acho que a B35 já dava. Mas a B30 ainda tá muito clara pra mim, gente. Eu tô meio arrependida de ter tomado tanto sol, sabe? Porque agora não tenho base pra usar. Então eu tô com poucas opções aí. Porque essa cor aqui morena de ser é uma coisa que tava meio rara na minha vida. E esse verão aí teve uma exceção. Então, infelizmente, a da Vult não vai poder ser. E a Fit Me, da Maybelline, também seria perfeita pra eu usar hoje, mas também tá clara a mesma razão da Vult. O que me sobrou aqui, gente? Me sobrou a base da Revlon, que essa daqui também tá mais clara, então não vai rolar, mas é uma base que eu usaria durante o dia tranquilamente, cobertura média e não deixa com cara de reboco. Não usaria a Studio Fix, porque a Studio Fix é extremamente alta cobertura, então seria só pra evento noturno. Já essa daqui, média cobertura, daria pra usar tranquilamente, então poderia usar ela. Assim como eu poderia usar também a HD da Makeup Revolution ou a da Wet n Wild, que eu não peguei aqui, gente, mas a da Wet n Wild serviria também, só que a da Wet n Wild tá clara. Essa daqui dá pra mim, assim como a Born This Way também dá. Então dessas três últimas bases que me restaram aqui, eu vou optar pela Born This Way, porque eu acho que a cor dela tá mais certinha pra mim, que é a cor do inverno. E apesar dessa daqui ser efeito HD, eu ainda gosto mais do acabamento da Born This Way. Então essa base aqui é aquela base coringa, que tem cobertura, que dá pra usar tanto de dia quanto à noite. Não é Master Blaster cobertura, mas tem cobertura pra noite, tem cobertura pro dia, tem o acabamento perfeito e vocês vão ver o resultado. Como eu estou fazendo uma maquiagem para o dia, gente, e eu não estou usando BB Cream, CC Cream, etc e tal, vou ter que contar com o passo a passo tradicional mesmo, que é lavar, tonificar, hidratar, tudo isso eu já fiz. Eu tenho que fazer de tudo pra minha maquiagem durar mais. Então aquela preparação de pele lá que eu já ensinei pra vocês várias vezes em vários vídeos, podem checar aí as aulas anteriores que eu já falei, é imprescindível pra que essa maquiagem dure o dia inteiro. Então além de lavar, tonificar, hidratar, apliquei também o meu Fix Plus. Isso daqui é um item opcional, porque eu sei que tem gente que não se dá com o Fix Plus da MAC, e em mim ele fica perfeito, faz a minha maquiagem durar muito mais. E além do Fix Plus, gente, só pra garantir, eu vou no Primer, que pra mim é o item essencial, tá? Então esse primer aqui, ele vai servir para dar uma disfarçada nos meus poros. Esse daqui é o da Candice Berenice, que eu amo, tá, gente? Já falei dele várias vezes pra vocês. Ele vai servir para disfarçar os meus poros e também para fazer com que a minha maquiagem dure mais tempo. Se você tiver a pele extremamente oleosa e não usar o Fix Plus da MAC, e for usar apenas o primer, eu aconselho você a aplicar esse primer com o pincel e não com os dedos, porque o contato do dedo com a nossa pele, pele com pele, vai fazer o produto esquentar mais e isso pode estimular a sua pele a ficar um pouquinho mais oleosa. Eu tenho a minha pele oleosa, tenho sim, gente, mas eu acho assim que o contato da minha mão ainda aguenta o contato com a pele, tá? Então se você tiver algum problema com isso, eu sugiro que você aplique com o pincel. O pincel língua de gato, aquele de base, normal. Aí depois do primer aplicado, aí mais 5 minutinhos aí, que é pra dar tempo do produto
aderir assim a pele, sabe? Dar uma secadinha pra não ficar aquela lambança de misturar base com produto. Lá se foram 5 minutinhos, gente, eu já tô com a base aqui na minha mão e eu vou aplicar essa base com o pincel Língua de Gato. Não vou aplicar com o pincel Kabuki, porque o Língua de Gato eu consigo ter um pouquinho mais de precisão com ele, né? E eu não pretendo polir essa base no meu rosto. Eu vou espalhar ela com a esponjinha, então eu vou aplicar aqui na metade do rosto. Olha, ela tá tão certinha pra mim que ultimamente é só essa base que eu consigo usar, viu, gente? Não é porque ela é importada, porque ela é Master Blaster, não. É porque ela é a base, assim, que tá na tonalidade perfeita da minha pele. Pensa, a pessoa tem 1001 base e só uma tá exatamente perfeita pra ela. Fica lá rolando a milanesa na praia, que é isso que dá, né, gente? Aí vai ter que ter 10 bases mesmo, né? Não adianta. Eu prefiro dar o acabamento com a esponjinha, porque lembrando que estamos fazendo uma maquiagem para o dia. E a esponjinha, ela dá aquele acabamento mais natural para a pele. Eu fiz só na metade do rosto, né? Acho que vocês perceberam. E eu vou já explicar por quê. Olha, gente, a base ainda não secou completamente, mas eu apliquei ela só na metade do rosto. Porque eu quero que vocês vejam, gente, o tipo de acabamento da base. O que que acontece? Deixa eu ficar aqui mais pertinho pra vocês conseguirem ver. A minha intenção é dar aquele acabamento perfeito, estilo Nasci Assim, que é super propício o nome dessa base, tipo, é o nome perfeito. É aquela base que você aplica no rosto e parece que é o seu rosto mesmo, entende? E ao mesmo tempo que ela deixa essa impressão de ser o seu rosto mesmo, ela cobre. Então ela não é uma base de altíssima cobertura, mas ela é uma base que cobre. Olha a diferença. Aqui eu ainda não apliquei nada. E aqui eu já apliquei a base. Então dá a impressão que é o meu rosto mesmo melhorado. Tá entendendo? A minha pele mesmo, né? Sem os defeitinhos dela, digamos assim. Então eu acho que essa base aqui, ela cumpre assim perfeitamente esse papel. Então toda vez que eu preciso aplicar uma base assim para o dia e que tenha um acabamento perfeito e natural, é essa base Born This Way da Too Faced que eu uso, porque eu acho que ela cumpre muito, muito, muito bem o papel dela. Eu espero muito que esteja dando pra ver na câmera aí a diferença. Sem base de um lado e com base do outro lado, gente. Sem contar que ela seca assim, demora um tiquinho assim, um pouquinho a mais pra secar, mas já tá quase seca, olha. Mas ainda assim deixa um viço natural na pele. Ou seja, totalmente natural, é exatamente o que eu quero. E eu não precisei fazer nenhuma aplicação especial. Eu fiz a aplicação exatamente da forma que eu já expliquei pra vocês no vídeo de aplicação de base. A única coisa foi que eu não abri mão do acabamento com a esponjinha, que ajuda a deixar o acabamento mais natural ainda. E é exatamente isso que eu vou fazer do outro lado agora também. Eu vou deixar até passando uma fotinho aí, gente, com a metade do rosto com base e a outra metade sem base, pra vocês verem que a diferença visual tem que ser muito pequena. O que tem que acontecer somente é sumir com os seus defeitinhos. E eu acho que nesse caso funcionou muito bem. E tô fazendo a aplicação aqui do outro lado, da mesma forma que eu fiz desse, gente. Só com um pincelzinho Língua de Gato dando uma espalhadinha assim com a base no rosto e espalhar o restante da base com a esponjinha. Nenhum segredo, gente. Pinguinho na cara inteira e batidinha aqui, ó, com a esponjinha, tá vendo? É só isso. Batidinha, 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 só pra base ir sentando. A esponjinha, essa aqui que eu tô usando é da Real Techniques, ela tem que estar úmida, gente. Não completamente molhada a ponto de escorrer e não seca, porque senão ela vai absorver metade do produto que você aplicou no rosto. Então a ideia aqui é só ela tirar o excesso de produto e dar aquele acabamento mais natural para a pele. E tá aí a base aplicada, gente. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês antes de aplicar a base é em relação ao corretivo, que eu sei que muitas de vocês vão perguntar: ah, mas se eu tiver muita olheira e aplicar o corretivo por baixo, não vai ficar aquela coisa grosseira e blá e blá e blá? Não, gente, se você tiver olheira muito profunda, que realmente não dê pra esconder com a base e com o corretivo por cima, você pode aplicar o seu corretivo colorido por baixo, que eu já ensinei também no módulo pele, link na descrição do vídeo da playlist com todas as aulas. E aplicando o corretivo colorido aqui por baixo, você pode aplicar a base por cima normalmente, ou então a outra opção que eu posso dar pra vocês, caso não seja uma olheira tão profunda que peça um corretivo colorido, é vocês pegarem corretivo estilo corretivo amarelo da Mary Kay, que é um corretivo que eu gosto muito, usar ele numa intensidade moderada antes de aplicar a base. E aí na hora de aplicar a base, gente, aplicar uma quantidade menor de base aqui na região do corretivo. Você aplica a base no resto do rosto, aonde não tem as olheiras, e aí na parte das olheiras, já com a esponjinha suja e só com um restico de base, você dá uma sentada assim no corretivo
por cima da base, tá bom? Pra não ficar aquele bando de camada. E aí na parte de iluminar, gente, eu sugiro que você use um corretivo fino, que você tenha certeza que não vai lá rebocar, que não vai marcar demais as suas linhas de expressão, mas que tenha cobertura. Nacional, os meus corretivos favoritinhos para esse tipo de ocasião. Não vou pegar todos aqui, gente, senão vou terminar de falar amanhã. Mas tem Bruna Tavares, tem o corretivo sem ser esse que eu usei da Ruby Rose de alta cobertura, que eu já usei por baixo, então não vou usar ele por cima. Tem o corretivo líquido normal da Ruby Rose, tem aquele corretivo em bastão da Ruby Rose que eu amo. Agora, se você for usar aquarela ou tracta, eu sugiro que você dilua eles um pouquinho, porque eles são corretivos assim muito sequinhos e com certeza vão marcar as suas linhas de expressão. Então dilua ele um pouquinho com um olhinho de beleza ou com, pra quem tem Duraline, esses diluidores de maquiagem, pra ele não ficar tão grosso e tão seco e não marcar suas linhas de expressão, gente. Então assim, se você não quiser misturar, eu sugiro que não use Tracta ou Natura e use aí Ruby Rose, Bruna Tavares, que tem uma cobertura média, Bitarra, que não tem uma cobertura tão pesada. E no caso dos importados, gente, pra mim assim, eu não tenho dúvida. Quando eu abro a minha gaveta e falo, eu preciso de um corretivo leve que cubra, que eu vou passar o dia inteiro com ele. Desde o comecinho do canal eu sempre falei desse Instant Age Wing Ride. Eu tenho 1 zilhão de corretivos, mas nunca abri mão desse corretivo aqui. Então pra mim, ele é o corretivo perfeito pra eu usar durante o dia se eu não quiser nenhuma marca de expressão. Até porque ele é um corretivo que realmente foi feito, ele é anti-idade, Age Wing Ride. Ele é para pessoas que têm marcas de expressão, ele esconde os círculos, tanto que esse que eu vou usar é o neutralizador, não é nem cor, é aquele que tem o fundinho mais amareladinho. Eu vou aplicar com o pincel mesmo, ao invés de aplicar com o aplicador dele, para não errar. E ó, eu dando batidinha, gente, ele vai iluminar, sem precisar passar uma camada extremamente grossa. Vai ficar fininho e não vai marcar as minhas linhas de expressão. Ou seja, o procedimento da iluminação é exatamente o mesmo. O que você tem que fazer é escolher o tipo de produto que você vai usar. E no meu caso, para maquiagem diurna, eu não consigo pensar em um corretivo melhor, importado, que eu digo, tá? Do que esse aqui, para essa ocasião. Pra mim, esse aqui é o mais perfeito dos perfeitos. O restante é noturno, gente, é alta cobertura mesmo. E aí eu vou espalhar ele com a esponjinha também, que é pra deixar o acabamento mais natural possível. Pronto, gente, corretivo aqui aplicado com sucesso. O procedimento é o mesmo de todas as maquiagens, mas o que eu quero que vocês vejam aqui? Vou até aproximar pertinho pra vocês verem. Que a minha pele ainda é a minha pele. Vocês estão entendendo? Ela está com a base, com uma cobertura do jeito que eu queria, ela está iluminada, mas ainda é minha pele. Eu não estou com aquela sensação de reboco e nem com aquele monte de produto acumulado no rosto, entende? Eu estou tendo uma cobertura, estou tendo uma pele boa, mas sem a impressão de argamassa. Vocês conseguem enxergar? O mesmo para o contorno, gente. Para quem conhece e acompanha o meu trabalho, sabe que eu não sou muito fã de contorno em creme, até porque esse tipo de maquiagem é com certeza mais propícia para a noite, né? Porque é um bando de produto que você vai aplicar na cara. Então, se eu já dou preferência para fazer o contorno em pó à noite, quem dirá para maquiagem durante o dia? Então, qual seria a diferença do contorno da maquiagem diurna e o contorno da maquiagem noturna, gente? Primeiro, a maquiagem noturna a gente senta a mão mesmo. Eu já tenho a mão pesada, já tenho a mania de sentar a mão no contorno. Quando eu vejo, eu já tô toda chinelada, com contorno e corretivo. Então, esse aí é um problema pessoal aqui meu. Não significa que eu tenho que fazer isso em outras maquiagens, tá certo, gente? Começando aí, vamos deixar a mão leve. Então, pra ajudar eu não pesar a mão, eu já vou optar por um contorno que não seja tão mais escuro que a cor da minha pele. Peguei aqui 3 paletinhas pra deixar de exemplo pra vocês. Essa daqui da NYX, que é a mais completinha que eu tenho, tem várias tonalidades aqui de bronzers, de contorno, de iluminador, etc e tal. Porém, gente, durante o dia, eu não optaria por um contorno com um fundo tão quente e nem com um contorno com fundo tão cinza. Porque se eu pegar aquele contorno mais acinzentado, que é o que eu mais gosto, eu acho que é o que funciona mais, por ser dia, a luz do dia vai mostrar assim nitidamente que é um contorno acinzentado. Porém, gente, durante o dia, acreditem se quiser, eu prefiro usar contorno mais acinzentado do que o contorno mais quente. Muitas vezes eu dou preferência para usar aquele da Eudora, aquele mais quente, sabe? À noite. Justamente porque se a luz branca da noite, do flash, bater no seu rosto e o seu rosto tiver com um contorno muito acinzentado, a primeira coisa que vai aparecer é aquele cinza do contorno, né? Então à noite eu até dou preferência para contornos mais quentes.
E dessa paletinha aqui, por mais que ela pareça bem completa, assim, acho que o que mais combinaria seria esse aqui, que inclusive ele é bem parecido, olha, com o contorno da Smashbox. Pra mim as cores são exatamente iguais, por sinal. Essa corzinha aqui com o da Smashbox, eu acho que qualquer um dos dois funcionaria tranquilamente pelo fato deles serem acinzentados. E tem um contorno que não é tão cinza, pelo contrário, gente, ele tem até o fundo mais quente, que é esse daqui da Luisense, sabe? Dessa paletinha que eu tenho amado usar. Porém, apesar dele ter um fundinho assim mais quente, gente, ele é um contorno que ele não é tão escuro, olha. Olha a diferença dele para o acinzentado da Smashbox pra vocês verem. Ele é muito mais claro, então ele me daria menos chance de errar. Então, o que que eu faria? Eu faria um contorno normal, do jeito que eu já expliquei pra vocês em aula com ele. Mas como a tonalidade dele puxa um pouco mais para o bronzer, eu deixo ele aqui por baixo, sendo lindo, aqui só marcando o meu contorno. E aí eu vou pegar um teco do acinzentado, um nada, só pra não deixar ele tão quente. E não sentar a mão nesse contorno, pelo amor de Deus. É um pouquinho, e quanto mais claro e quanto mais esfumado, gente, melhor. Porque durante o dia, quanto mais marcação tiver na sua maquiagem, mais visível ela vai ficar. Então fique ali, ó, meia hora esfumando o seu contorno, meia hora, pra você ter certeza que ele não vai ficar marcado. Daí vamos pro outro lado. Ó, mesma coisa, ó, tô marcando aqui a minha área do contorno com essa cor que é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais amarelada. Aí com um tequinho do cinza, pode ser qualquer um, tá, gente? Tô usando esse da Smashbox porque a paleta é pequena e prática, mas pode ser qualquer um que tenha esse fundinho assim mais acinzentado. Eu vou aqui dar uma escurecidinha. Eu podia usar só o cinza, gente? Eu podia. Precisava fazer essa misturinha? Não, não precisava. Por que que eu faço? Porque me dá menos chance de errar. Se eu sentar o contorno cinza aqui, do jeito que eu tenho a mão pesada pra contorno e blush, gente, se eu sentar o contorno cinza aqui, ele vai destacar muito mais rápido do que se eu aplicar o outro por baixo. Então isso é uma coisa pessoal minha. Se você tem a mão levinha, você acha que você consegue aplicar o contorno sem deixar aquele risco cinza aqui e esfumar ele direitinho, sem ele aparecer, pra ele ficar sem marcação nenhuma, gente, vai fundo no cinza e deixa o contorno mais quente pra você usar durante a noite pra não estourar em fotos, em luz branca, ok? Daí o restante é exatamente igual, da mesma forma, mesmo formato, igualzinho eu já ensinei pra vocês na aula de contorno, gente. Por isso que essa parte eu vou dar uma puladinha. A única diferença aí foi essa que eu acabei de explicar pra vocês, que é em relação à tonalidade e aplicação. Que seja sempre mais discreto e mais esfumado. O pó, gente, já é uma coisa mais de gosto pessoal. O que que acontece? Essa base que eu usei, esse corretivo que eu usei, blá blá blá, ele me pediria um pó? Se eu não usasse pó com ele, o que que aconteceria? Eu acho que a minha maquiagem ia continuar perfeita. O pó não seria o item essencial pra finalizar essa maquiagem, pra ela ficar mais bonita. A não ser aqui na parte do corretivo, que é pra realmente selar o corretivo e esse corretivo ficar no lugar. Porém, gente, tratando-se de uma maquiagem diurna, que é o que eu tô falando o tempo todo pra vocês, embora o acabamento dessa base seja lindo, perfeito, eu quero que a minha maquiagem dure o dia todo. Então isso não vai ser possível se eu não selar a maquiagem com o pó. Eu tenho que selar, fazer alguma coisa pra grudar ela aqui e fazer com que ela fique no meu rosto o dia inteiro. Então com pó, gente, sem dúvida que o resultado vai ser sempre mais duradouro. Não vou dizer que o resultado vai ser melhor, mas que vai ser mais duradouro. Então, como eu quero aplicar o menos quantidade de produto possível, gente, eu tenho que usar o pó mais fino que eu tiver. Entendeu? O mais translúcido, mais fino que eu tiver. Aquele pó que só vai servir realmente para selar a maquiagem. Então, para isso, a minha sugestão seriam os pós translúcidos daqueles mais fininhos possíveis. Tem o da Vult, que eu amo, só que eu não vou usar ele agora porque ele não está no meu carrinho, gente. Eu tenho os produtos prioridade aqui do carrinho para usar no mês. Então eu peguei um aqui, gente, da NYX, que é o pó HD da NYX translúcido. Na verdade, ele não fala que ele é translúcido, só que pelo fato dele ser HD... Ele ser HD já sabe que ele é bem fininho. Então quanto mais fininho e translúcido e transparente possível, pra mim melhor. Então eu vou começar selando aqui essa parte da olheira com um pincelzinho menor. Esse pincelzinho aqui ele encaixa direitinho aqui no rosto, mas qualquer pincel que você tiver, gente, que encaixe nessa parte dos olhos, até com um pincelzinho de esfumar, dá pra aplicar aqui, ó. Pra selar esse corretivo na parte de baixo dos olhos. E aí no restante do rosto, gente, eu até posso usar um
pincel maior, mas que assim, eu espalhe o pó, mas bem espalhado mesmo, pra não ficar restígio de pó em lugar nenhum. Por cima do contorno? Por cima do contorno, meu pó é translúcido, ele vai servir exatamente para selar tudo que eu apliquei por baixo, inclusive o contorno em pó, inclusive deixar ele mais suave caso eu tivesse sentado a mão no meu contorno aqui. Que é o que eu sempre faço, né, gente? Uma coisa que eu gosto de fazer e que eu não fiz, que eu acho muito imprescindível, é aplicar pó aqui, ó, no cantinho do nariz. Que essa parte aqui é danada pra sair mais rápido, sabe? Então se você aplicar o pó aqui bem aplicadinho aqui em volta do nariz, isso já vai garantir que a sua maquiagem vai durar mais tempo no seu nariz. Poderia ter aplicado o blush antes? Poderia, gente. Poderia ter aplicado ele antes do pó também, que o efeito seria o mesmo. O pó só iria suavizar um pouquinho o efeito do blush caso eu sentasse a mão nele. Mas como no caso dessa maquiagem diurna eu esqueci, então eu vou aplicar agora. Eu vou pegar um blush assim o mais discreto possível. Aqui, ó, não tinha blush mais discreto, que é esse aqui, Ombre, da Wet n Wild, que eu recebi da loja Make Import. Que ele tem um brilhinho, gente, mas é o brilhinho acetinado também, entendeu? E ele é muito, muito, muito discreto. Ele é ombre, mas como essa parte clara é muito clara pra mim, então eu vou usar só a parte mais escura, ó. Na minha bochechinha, só pra dar um negocinho assim. Só pra dar uma coisinha extra. Encontrando ele aqui com o esfumado que eu fiz do contorno. Só na bochecha mesmo. E aí faltou o que aqui, gente? Faltou iluminador. Essa parte é importante. Por quê? Porque a gente gosta de brilhar, porque a gente gosta de ser globeleza, mas isso aí cabe mais pra uma maquiagem noturna, né, gente? Então, durante o dia a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o iluminador. Então, é nessa hora que entra aquele iluminador que vai iluminar sem brilhar, sem chamar atenção. Então, eu tenho aqui um da Becca, que foi um até que eu falei meio que malzinho dele no meu vídeo de iluminador, que eu esperava que ele brilhasse mais, mas ele é um tipo de iluminador perfeito pra usar durante o dia. Não estou com a minha gaveta de iluminadores abertos, gente, então eu vou pegar os que estão à mão. Então eu tenho dois aqui, um da Kylie Jenner, que eu recebi esse mês, que o da Kylie Jenner brilha, gente. Eu nem cheguei a mostrar ele em vídeo nenhum. Brilha, mas o brilho dele não é uau, oh meu Deus. E essa corzinha dele aqui também me favorece, porque ela é uma corzinha mais amarelinha, indo pro banana. Então como o fundo dele já é um fundo mais pra minha pele, vai dar um brilhozinho discreto sim. Até pensei que isso aqui fosse mais brilhoso de tanto sucesso que a Kylie fez, né? Olha quem tá aqui me visitando, top, né? E eu tenho um aqui mais caro ainda, que é o da Laura Mercier, que ele também é um pozinho iluminador, só que um iluminador assim mais discreto ainda que o da Kylie Jenner. Ele é perfeito para o dia, só que como ele é mais esbranquiçadinho, ele é uma coisa que aí iria chamar um pouquinho mais de atenção e que eu teria que usar com um pouco mais de cuidado. Então tanto faz, é o seu gosto, gente. Eu acho que mesmo assim eu vou ficar com o da Laura Mercier, porque ele tem um brilhozinho que me agrada mais, não chama tanta atenção, mas ainda assim fica bonito. E aí vai ficar aquele brilho mais natural, que não vai ficar globeleza quando você sair no sol. Tem que ser aquele brilho natural e discreto. No nariz eu já prefiro passar com um pincelzinho menorzinho, na pontinha do nariz e aqui no comprimento. Então faltou aplicar só a máscara e o batom, gente. Vou dar uma pausa aqui porque a parte da máscara vai pro outro vídeo que eu vou postar de olhos, que eu já devo até ter postado depois que eu liberar esse. E já volto com a máscara aplicada pra gente aplicar o batom. Máscara aplicada, gente, retoque feito aqui embaixo, que vocês puderam conferir na aula dessa parte aqui dos olhos. Então aqui o que ficou faltando? Ficou faltando o batom. No caso dessa maquiagem aqui, gente, se eu fosse usar ela realmente durante o dia, que é a proposta dessa aula de hoje, eu jamais aplicaria um batom escuro. Como o olho não está transparente, vocês vão saber do que eu tô falando quando eu fizer a maquiagem assim, tipo, transparente, entre aspas, então eu não usaria um batom escurão durante o dia. A não ser que fosse, tipo, um evento chique, um coquetel, um casamento, eu quisesse usar essa maquiagem mais simples e quisesse meter a mão no batom. Aí tudo bem. Mas pra uma ocasião menos formal do dia a dia mesmo, gente, eu tacaria um nude aqui facilmente. E é o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse Jessie aqui, que é o batom novo da Bruna Tavares. Não sei se ele já foi lançado, gente. Acho que não. Esse aqui é o Tester, que eu ganhei da própria Bruna, e vou aplicar ele. E voltei aqui, gente, com o batom aplicado, com tudo pronto aqui, com a maquiagem
terminada. Já é noite aqui, por isso que a iluminação pode estar um pouco diferente, gente. Como eu falei pra vocês, eu levo o dia todinho pra gravar vídeo de aula pra vocês. Dá esse trabalho todo mesmo, gente. Então, lembrando aí que esta é uma opção de maquiagem dia. Embora eu esteja gravando à noite, gente, eu esteja com uma luz branca em cima de mim, pode ver que vocês estão vendo até um destaque maior no iluminador, mas durante o dia não fica assim. Então, essa maquiagem que eu fiz aqui é uma maquiagem que eu, Sandra, usaria em qualquer ocasião diurna. A única coisa que eu mudaria aqui seria os cílios postiços, se fosse uma maquiagem só para trabalho normal, e o delineador eu colocaria o delineador preto mesmo, caso fosse tipo um casamento, entendeu? Embora existam outras opções. Então essa é uma das opções que eu tô dando pra vocês. Vamos ter mais, vamos ter maquiagem nada pra ocasião nada também, sabe? Aquela ocasião, sabe? Só não quero ficar com a cara parecendo que eu tô maquiada. Então, vamos ter essa maquiagem e vamos ter ainda a maquiagem assim um pouco mais elaborada, tá bom, gente? Então, eu espero muito que vocês estejam gostando, que eu esteja ajudando vocês de alguma forma. Não esqueçam de deixar o meu joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Me sigam também nas redes sociais, que eu tô sempre atualizando vocês por lá, qualquer informação extra do curso. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!